Qual a diferença entre Toki e Itsu? Socorro! Então, eu acho que você tá, na dúvida, porque você tá pensando em, Toki no sentido de quando, né. Vamos lá, Toki é uma palavra que significa tempo, de um modo geral significa tempo. Então, o que acontece, você, quando você fala assim, olha eu falando, ó, quando você fala, de tempo, você usa Toki. Então, se você fala assim: "Ah, naquela época, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era estudante", esse, quando, você vai usar, no Toki. Então você fala: "No meu tempo de criança", você fala: "Kodomo no Toki". Kodomo no Toki. Na época que eu era criança, na época que eu era criança. Kodomo no Toki. Quando eu era criança. Ou então você pode falar de modo geral, anoto que naquela hora, né, aí ó, não tem quando aqui. O que vai significar tempo, né, de modo geral. Kodomo no toki, no tempo de criança, anoto que seria naquele tempo ou naquela hora, naquele momento, né, tipo você fala assim: "Ai, naquela hora eu nem pensei, naquela hora eu só falei", né. Então é assim, é isso aqui, anotoki, né, anotoki. É esse tipo de quando, né. Quando eu era criança, aí aqui se traduz como quando, né, quando eu era criança, né, quando eu era criança, quando eu era criança, tá aparecendo direitinho aqui? Quando eu era criança, anotoki, naquela hora, aí já muda a tradução, naquela hora. Mas quando você pensa assim, o tempo, né, então, kodomo no toki, no tempo de criança, só que a gente fala mais naturalmente quando eu era criança, quando eu era criança. E anotoki, significaria aquele tempo. Então a gente traduz como naquela hora, naquele momento, né. É assim que funciona. Agora o itsu é o quando de pergunta, né. "Itsu desu ka?", "Itsu desu ka?", quando. Eita, quando, é esse quando solto, né, simplesmente. "Itsu desu ka?", quando, quando, né. Então eu posso perguntar: "Itsu Nihon e ikimasu ka?", quando você vai ao Japão? "Itsu Nihon e ikimasu ka?", é uma forma de você usar o itsu. Tem uma forma, deixa eu escrever aqui, né, quando você vai ao Japão, né, quando você vai ao Japão, quando você vai ao Japão. Tem uma outra forma que você separa e coloca, o itsu, no final. E aí fica, "Nihon e iku no wa itsu desu ka?". Já viram essa forma? Tá meio cortadinho, mas deixa eu diminuir pra poder caber melhor. "Nihon e iku no wa itsu desu ka?". Quando é que você vai ao Japão? Mesma coisa. "Nihon e iku no wa itsu desu ka?", só que aqui eu tô separando isso aqui, "Nihon e iku", "Nihon e iku", e colocando como se fosse, fica estranho assim, deixa eu sublinhar. Nihon e iku, tô colocando como se fosse uma um acontecimento, né, a sua ida para o Japão. Então, "Nihon e iku no wa itsu desu ka?",
seria como se isso fosse o acontecimento, né. E precisa do "no" aqui, porque aqui precisaria ser um substantivo. Por exemplo, você pergunta assim: "Quando é que é a festa?", né. "Party". Ah, tá cortado aqui, deixa eu descer. "Party wa itsu desu ka?", "Party wa itsu desu ka?", né. "Quando é que é a festa?", "Quando é que é a festa?", "Party wa itsu desu ka?". Da mesma forma, essa é sempre uma coisa wa itsu desu ka, né, "Party wa itsu desu ka?". E aqui eu, em vez de eu colocar um substantivo, eu tô colocando um acontecimento, né, um acontecimento. Então, "Nihon e iku", ir para o Japão. "Nihon e iku no", transforma, como não transforma, mas faz esse pedacinho da frase conseguir caber ali, porque só cabe o substantivo ali. Então o "no", ele engana o resto da frase, como o Gabriel falou aqui, né, um verbo substantivado. É o que a gente tem a tendência de dizer, né. Mas é como se fosse assim, é como se fosse assim, imagina que, isso aqui, o "itsu desu ka", alguma coisa wa itsu desu ka, é uma estrutura que só permite a entrada de substantivos, né. "Nã-nã-nã wa itsu desu ka", só permite a entrada de substantivos aqui, essa estrutura. E aí o "no", ele vem e ele coloca um disfarce no verbo. Ele deixa o verbo disfarçado de substantivo. E tudo que tá acompanhando o verbo vai junto, assim, né. Tipo, coloca um óculos escuro, assim: "Você não está me vendo?", né, "Eu sou um substantivo", e aí funciona, né, é assim que rola.